Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com aquela alegria, com aquela vontade de estarmos todos estudando esse livro, que é um livro maravilhoso, que não foi editado, não foi publicado por Allan Kardec, mas tem vários textos que foram descobertos pela nossa Amélie Gabrielle Boudet, a esposa e então viúva do Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Allan Kardec, junto com Leymarie, que era o editor, né, da revista espírita, do editor das publicações espíritas daquela época em Paris. Bom, nós, semana passada, fizemos um relato aqui sobre a viagem que eu fiz a Paris e a emoção que eu senti quando estava lá, quando eu descobri que eu fiquei num hotel próximo ao Palais Royal, que foi onde foi a primeira sociedade espírita de Paris começou a funcionar, em uma das salas do Palais Royal, o Palácio Royal, né? E então a Rogéria da Tijuca me mandou a mensagem falando que ficou muito emocionada também, porque é muito legal, né? Essa memória que a gente tem de algumas coisas realmente ficam gravadas em nossa memória, e aí aquilo ali é algo para a gente, para nos fortalecer, para irmos adiante e falarmos, legal, eu gosto de ter memórias sobre algumas coisas. E a memória sobre a visita a Paris, que, como eu contei semana passada, eu programei tudo e chegou na hora de sair de Londres para Paris, eu pensei assim, estou doido para ir para casa, vou embora para casa, vou cancelar essa ida a Paris. Aí depois eu pensei assim, não vou fazer isso não, porque tá tudo certo já, hotel reservado, senão eu vou gastar um dinheiro sem nada, né, sem ter curtido aquele momento, né, passado por aquele momento. E foi muito bom, foi muito interessante, muito emocionante vivenciar isso tudo, e espero que um dia eu tenha condições de retornar a Paris e poder andar por aquelas ruas que me emocionaram tanto, né? E hoje nós temos aqui a continuação do estudo, a minha primeira iniciação no Espiritismo, onde Kardec relata tudo aquilo que ele passou antes de começar realmente a estudar o Espiritismo, estudar, na verdade, as comunicações espirituais, que depois ele deu o nome de Espiritismo, a doutrina dos espíritos, deu o nome de espírita ou espiritista àquele que estuda e busca aplicar em si os ensinamentos que aprende com a doutrina espírita. Aliás, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito importante que nós tenhamos em mente. O que Kardec fala é que reconhece o verdadeiro espírita não é pela quantidade de livros espíritas que estudou, não é por saber cada uma das questões do livro dos espíritos, não é por saber exatamente onde está certa passagem no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e por aí vai. Não, ele diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações ou más tendências. Então, nós precisamos aplicar a doutrina espírita na nossa vida para que essa doutrina realmente faça a mudança que é necessária dentro de nós. Não nos outros, mas em nós. Então, continuando o estudo, nesse capítulo, vou repetir a minha primeira iniciação no Espiritismo, temos aqui uma conversa que Kardec intitula como Duração dos Meus Trabalhos. Foi uma conversa em 24 de janeiro de 1860, em casa do Sr. Forbes, a médium, provavelmente a esposa do Sr. Forbes, a senhora Forbes. Kardec diz o seguinte: segundo a minha maneira de apreciar as coisas,
calculava eu que ainda me faltavam cerca de 10 anos para a conclusão dos meus trabalhos. Mas a ninguém falara disso. Achei-me, pois, muito surpreendido ao receber um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação dada espontaneamente em que o espírito, falando de meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu os terminasse. E aí pergunta à verdade, ao espírito de verdade: como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava acerca da duração dos meus trabalhos? Essa pergunta de Allan Kardec ao Espírito da Verdade, a Jesus. Resposta: nós sabemos o que te resta fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para acabar a tua tarefa. É, portanto, muito natural que alguns espíritos o tenham dito em Limoges e algures em algum outro lugar, né, para darem uma ideia da amplitude da coisa pelo trabalho que exige. Entretanto, não é absoluto o prazo de 10 anos. Pode ser prolongado por alguns mais, em virtude de circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Nota: escrita em dezembro de 1866. Tenho publicado 4 volumes substanciosos, sem falar de coisas acessórias. Os espíritos instam para que eu publique a Gênese em 1867, antes das perturbações. Durante o período da grande perturbação, terei de trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão depois da forte tormenta e para os quais me são precisos de 3 a 4 anos. Isso nos leva, o mais cedo, a 1870, isto é, em torno de 10 anos. E agora a gente tem que dar uma raciocinada, né? O que o Espírito da Verdade disse? Não é radical, a gente não pode precisar efetivamente o tempo. É mais ou menos o que Kardec precisaria para realmente terminar o trabalho dele. Ele teve essa conversa, entre aspas, ele perguntou ao Espírito da Verdade em 24 de janeiro de 1860. E Kardec desencarna em março de 1869. Então, nós temos aí um pouco mais de 9 anos, o que é mais ou menos aquilo que foi previsto pelo Espírito, e o Espírito da Verdade confirmou. Mas o Espírito da Verdade disse que poderia ser prolongado por circunstâncias imprevistas e independentes da vontade dele, Kardec. Como poderia ser prolongado, poderia também ser antecipado. Então, chegou aquele momento em que encerrou o trabalho que era exigido, né, para o lançamento da doutrina espírita, da codificação espírita. Então, se chegou aquele momento, cumpriu a sua missão, pronto, pode voltar à espiritualidade, pode desencarnar. Então, é isso que acontece com Allan Kardec. Chegou aquele momento, ele desencarnou, né? 31, se eu não me engano, 31 de março de 1869, ao desencarne de Allan Kardec, porque ele já tinha completado a sua missão, a sua tarefa. Então, é isso que acontece com cada um de nós. A gente não vai nem antes, nem depois. O que acontece é que muitas vezes nós prolongamos um pouco mais ou nós regredimos, nós atenuamos, diminuímos o tempo da nossa permanência aqui no planeta. Como é que funciona isso? É muito interessante que a gente tente pensar um pouquinho a respeito desse assunto. A nossa vida é feita de cada segundo que nós pensamos, falamos e agimos. Cada uma das coisas que acontecem na nossa vida são coisas que são exatamente provocadas por nós. Não são os outros que provocam na nossa vida nada. Nós que provocamos na nossa vida aquilo que acontece. E muitas vezes o que ocorre
é que a gente fica assim, poxa, mas será que isso era para acontecer comigo? E a resposta é sim. Jesus fala lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de cabelo de vossa cabeça, diz Jesus, estão contados. Isso quer dizer que o acaso não existe. Se o acaso não existe, tudo o que nos acontece é necessário para nós, é importante para nós, é crescimento para nós. Por vezes, nós não aceitamos aquilo que acontece com a gente e a gente se revolta. Graças a Deus, temos a doutrina espírita que nos faz voltar ao prumo, pelo menos nos ajuda a buscar esse prumo. E ao retornar, ao buscar esse prumo, nós vamos acertando dentro de nós tudo o que precisa ser acertado. Quando nós, ao contrário, aceitamos aquela provação, aquela expiação, e aproveitamos essa provação, essa expiação para crescer, nós então estamos melhorando a nossa condição de vida, mesmo a vida física. Então, o que ocorre é que nós temos que fazer a melhor coisa que nós pudermos fazer hoje. Como disse no início, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências ou más inclinações. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui fazendo o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E nós estamos exatamente no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, Kardec trazendo a duração dos trabalhos dele no Espiritismo. Em 1860, em janeiro, foi previsto que duraria em torno de 10 anos, durou em torno de 9 anos, e certinho como deveria acontecer. Vamos ao próximo texto, que é Acontecimentos Papado. Essa comunicação se dá em 28 de janeiro de 1860, em casa do senhor Solichon, espero que seja assim que se pronuncie, a médium, provavelmente a filha dele, senhorita Solichon. Acontecimentos Papado. Pergunta ao espírito CH. Foste embaixador em Roma, e a esse tempo predissestes a queda do governo papal. Que pensas hoje a esse respeito? Resposta. Creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia se cumprirá, porém, não sem grandes dores. Tudo se complica, exacerbam-se as paixões, e uma coisa que se poderia fazer sem comoção empolgou a todos, e de tal maneira que a cristandade inteira será abalada. Pergunta: consentirias em dar-nos a tua opinião sobre o poder temporal do Papa? Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza nem ao seu poder moral. Ao contrário, quanto menos súditos ele contar, mais venerado será. Aquele que é o representante de Deus na terra está colocado muito alto para não precisar do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, tal a missão do Pai dos cristãos. Pergunta: achas que o Papa e o Sacro Colégio, mais bem esclarecidos, farão tudo por evitar o cisma e a guerra intestina, embora seja apenas moral? Resposta: não creio. Todos esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos, necessitam de dinheiro para satisfazê-los e recearão que a nova ordem de coisas não permita que o ganhe suficiente. Por isso, levam tudo ao extremo, poucos se incomodando com o que venha a acontecer, por demasiadamente cegos para compreenderem as consequências da sua maneira de proceder.
Pergunta de Kardec. Nesse conflito não será de temer-se que a infeliz Itália sucumba e seja posta sob o cetro da Áustria? Resposta: não, é impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará para essa terra gloriosa. Ela nos salvou da barbárie. Foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Não recairá absolutamente sob o jugo dos que a rebaixaram. Bom, aqui há um diálogo entre esse CH, né, que Kardec diz que foi um embaixador em Roma, provavelmente embaixador francês em Roma, e aí previu a queda do Papa, na verdade. O que a gente entende que aconteceu foi a queda da infalibilidade papal. Vocês lembram que no século XIX foi decretada a infalibilidade papal, ou seja, o Papa era infalível, ele não falhava. Foi isso que foi decretado pela Igreja Romana à época. E a partir daí, muitas pessoas, inclusive que estavam dentro da igreja à época, ficaram muito descontentes. E esse descontentamento fez com que houvesse uma cisma, ou seja, houvesse uma cisão, uma briga generalizada dentro da igreja. E a partir desse momento, então, a igreja se viu na necessidade de se reformar por completo. Hoje, nós temos aí a Igreja Católica totalmente diferente da Igreja Católica do século XIX. Não é a mesma igreja. Não é. Nós temos hoje o Papa Francisco, a quem eu admiro bastante, porque, como diz aqui o nosso irmão, essa tarefa, ou essa missão, né, de conduzir os cristãos, pelo menos aqueles cristãos que se intitulam católicos, é uma tarefa muito importante, é uma missão muito importante e muito difícil, muito dura. Tanto é que o Papa Francisco costuma pedir oração por ele, né? Rezem por mim, porque essa posição dele é muito complicada. Vocês imaginem que ele teve que abrir mão da sua própria vida. Qual é a vida que o Papa tem? Qualquer um Papa. Qual é a vida que eles têm? É aquilo que eles assumiram dentro deles como missão e que é muito louvável. A questão toda aqui que ele coloca, que é muito interessante, é a ignorância, como ele fala aqui, né? Esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos. Quando os seres humanos, de uma maneira geral, que tem uma religião A, B ou C, estão à frente de determinada religião ou instituição, começam a serem beneficiados materialmente pela condição que aquele cargo que possui, né, que ocupa, aconteça, né? Eu sou beneficiado na Rádio Rio de Janeiro por ser diretor financeiro da rádio. Isso não acontece, graças a Deus, dentro do Espiritismo. Porque a diretoria, que são 8 pessoas, tem o presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de radiodifusão, diretor secretário, diretor de programação e a diretora de marketing, que é a Cláudia. Todos nós somos voluntários, todos nós contribuímos mensalmente, não recebemos nada da Rádio Rio de Janeiro. Ao contrário, nós contribuímos mensalmente com a rádio. É uma obrigação que nós temos. Além de trabalhar em prol da rádio, contribuir financeiramente com a rádio. Agora, não acontece isso em outras religiões, em outros credos. E aí esse aqui é o perigo. Perigo para essas pessoas que estão à frente dessas religiões, dessas instituições religiosas, e que infelizmente falham por causa disso. Os gozos mundanos. Quando a pessoa se deixa levar por esses gozos mundanos, meu Deus, queda certa. Porque Herculano Pires tinha uma frase que era muito interessante, né? Alguns homens pregam o reino dos céus querendo herdar o reino da terra. Ou seja,
alguns desses homens, eles estão aí pregando uma religião, mas na verdade eles querem gozar da vida aqui na terra. E Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome, a traça corrói. Então, o que nós devemos fazer? Não devemos ajuntar tesouros na terra, mas sim, como Jesus diz, ajuntai tesouros nos céus, onde não há ladrão, nem traça, nem ferrugem que acabe com esse tesouro. O que são esses tesouros nos céus? Os tesouros no reino de Deus, ou reino dos céus. Onde Jesus disse que era o reino dos céus? Onde Jesus disse que era o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, o que nós devemos fazer é essa construção, essa transformação íntima. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, tradução do Pastorino, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É preciso que nós busquemos essa moralização dentro de nós. Eu preciso me moralizar. Eu preciso ser melhor. Como disse, a caridade maior que nós podemos fazer é exatamente a nossa transformação moral. É exatamente a nossa reforma íntima. Porque à medida que eu me reformo, que eu me melhoro, eu sou melhor com todas as pessoas que me rodeiam. Eu serei incapaz de fazer o mal. Eu serei incapaz de fazer o mal quando eu estiver com essa reforma concluída dentro de mim. Eu serei incapaz de fazer o mal, inclusive para aqueles que me fazem mal. E graças a Deus, hoje, eu já tenho isso em mim. Não que eu seja melhor, que eu seja um bom espírito, um bom espírita, não. É porque eu aprendi que é dessa forma que nós devemos agir. Sendo melhores, retribuindo com bem tudo aquilo que nós recebemos, independente de ser bom ou mal. Nós precisamos fazer isso, retribuir com o bem, com a luz, com a paz, com a harmonia, tudo aquilo que nós recebemos. Então isso vai fazer com que nós nos tornemos seres melhores, nos tornemos espíritos melhores, nos tornemos então aqueles seres que nós gostaríamos de ser, mas que não tínhamos coragem, não é, de ser, porque dá trabalho. A reforma íntima dá trabalho. É por isso que muita gente não quer se reformar, né? Ah, não, dá muito trabalho. Eu quero continuar sendo o que eu sou, quero continuar fazendo o que eu faço. E infelizmente não é assim. A gente não vai conseguir ficar fazendo as besteiras que a gente faz o tempo todo. Se eu não for pelo bem, como é que diz o ditado? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. E é muito mais fácil, pelo menos na minha visão, ir pelo amor. Não vamos nos iludir, né? Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que estão ligadinhos aí na nossa Rádio Rio de Janeiro, pedindo para que vocês possam compartilhar, divulgar a Rádio Rio de Janeiro, porque assim vocês vão estar ajudando a Rádio Rio de Janeiro e também as pessoas que vão ouvir os programas da Rádio Rio de Janeiro, que são todos voltados para o bem, para a paz, para a luz, para o Mestre Jesus. Bem, não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e entra então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa Marta Batista e Antônio de Pádua dentro do Luz na Penumbra. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos nessa semana no item que trata, o item 5, o ponto de vista, que trata desse tema, o ponto de vista, e está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então vamos dar uma boa noite ao nosso querido Antônio de Pádua Barbosa e pedir a ele que proceda às explicações, às reflexões, que são muitas neste item. Olá, Antônio. Olá, Marta. Bom, este item aqui, o item 5 deste capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, intitulado Ponto de Vista, eu considero muito importante. Talvez, não vou dizer que é o mais importante, porque há outras coisas neste livro também tão importantes quanto, né? Mas para mim chama muita atenção. É igual neste mesmo capítulo, esse item 2 que cuida da vida futura. Por isso que eu acho esse capítulo aqui muito interessante. Então, porque a gente tem que, às vezes, decidir na vida qual rumo que nós vamos tomar. Porque mesmo que a gente ache que materialmente nós estejamos numa boa, ninguém aqui pode garantir se isso perdure por muito tempo. Então, eu, questão de cautela, do meu jeito de ser, mesmo se eu estou numa boa, eu procuro sempre ter uma alternativa para, se por acaso, de repente, eu não estiver mais numa boa. Então, eu tenho que estar preparado para enfrentar as vicissitudes da vida. Se não passar por elas, se elas não aparecerem, vida que segue, mas eu tenho que estar preparado. Por isso, eu acredito que eu tenho que olhar a vida de um ponto de vista diferente do que normalmente as pessoas encaram. E esse item aqui vem mais ou menos ao encontro do meu jeito. Por isso que eu gosto tanto dele, né? Eu não sei, ele talvez seja um pouco longo, talvez eu não consiga conversar com vocês, aí, no caso, a Marta daria prosseguimento no outro programa, mas vamos tentar aqui. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida eterna. Então, só esse primeiro parágrafo aqui já nos dá uma ideia do que se trata. Porque se você consegue ter uma ideia clara, real, simples, inteligível do que é a vida futura, você adquire para você uma fé muito grande neste futuro. Porque nós sabemos que o futuro é algo incerto. Todos sabemos disso, Marta. O futuro é incerto. Ninguém pode aqui garantir o que vai ser o futuro. Por mais planejado que seja por nós, tudo pode dar zebra, ninguém sabe. Então eu preciso ter uma fé no futuro, ou seja, fé que o futuro não vai ser algo que me constranja, que me deprima, que me cause dor. Eu tenho que ter fé que eu vou ter um futuro bom pela frente. E mesmo que esse futuro não seja aquilo que eu estou esperando, que eu tenha forças para enfrentar o que o futuro vai apresentar. Então, se eu tenho, como diz aqui, uma ideia clara do que é essa vida futura, ou seja, o que é a minha vida para frente, eu começo a acreditar que esse futuro, eventualmente, pode começar a ficar sob meu controle. Eu começo a ter fé nisso, acreditar em que eu posso, de certa forma, moldar o meu futuro. Porque se a vida é uma vida simples, efêmera, não há nem tempo
de eu moldar o meu futuro, que as coisas vão acontecendo de dia a dia, não há nem tempo. Mas se eu sei que a vida futura é eterna, eu não tenho mais a sofreguidão de viver hoje preocupado com o futuro. Eu tenho que estar atento ao futuro, não preocupado com o futuro. E tenho tempo para isso. Não preciso viver só para hoje, mas que eu não sou bicho é que vive só para hoje. Mas também não posso ficar com o futuro me perturbando aqui, como disse o Cristo. Amanhã tem seu... Amanhã é amanhã, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Eu não posso deixar o amanhã me atrapalhar, mas também não posso deixar o amanhã para lá. Então eu tenho que buscar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a ideia clara que eu faço disso. E para ter essa ideia clara eu tenho que ter fé. E ele diz aqui é isso. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que essa pessoa suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. Então eu sei que o futuro é incerto. Pode acontecer coisas que me desagradem. Mas se essas coisas eventualmente acontecerem, eu também sei que elas são efêmeras. Elas não são eternas. E fatalmente, no fim dessa situação difícil, esse tempo difícil, vai vir o tempo bom. Essa é a fé que eu tenho que ter. Então, quando vem a situação difícil, a vicissitude, como ele falou, as tribulações, eu encaro com mais clareza, com mais tranquilidade, com os pés no chão. Eu consigo encarar as dificuldades de uma maneira elegante, como a minha mãe costuma dizer, com galhardia, não deixando me abater por essas situações difíceis. Então, por isso que eu acho que esse pacote que Kardec está nos mostrando aqui, que há na aceitação da vida futura, quando você aceita a vida futura, você está comprando um pacote para você. E nesse pacote inclui para você o bônus de você encarar as coisas não muito boas no futuro de uma forma mais tranquila, porque você sabe que aquilo é efêmero. Já que a vida é eterna, vão ser pontuais os momentos ruins. Ah, mas vocês vão dizer, mas Antônio, os momentos bons também vão ser pontuais. Mas cabe a mim fazer com que os momentos bons sejam mais longos que os momentos ruins. De forma que no futuro eu consiga ter momentos bons quase que eternamente. Ou seja, quando eu me tornar um espírito bom, puro, sábio, eu estarei no reino de Deus, onde só há felicidade o tempo todo. Então eu consegui eliminar do meu pacote de futuro tudo que era ruim. Esse é o trabalho da minha existência. Eliminar dela as coisas ruins, pouco a pouco, já que eu não consigo fazer isso da noite por dia. Não há como. Até porque eu tenho um passado. Não vamos nos esquecer que nós temos um passado aí ainda para resolver. É a mesma coisa. Vamos dizer que hoje eu ganho um salário suficiente para me sustentar. Mas eu tenho uma dívidas antigas muito grandes, mesmo que hoje eu esteja equilibrado, que eu ganho é suficiente para me manter, eu tenho que pagar aquela conta do passado. A conta do passado não acabou. Tem que liquidar aquelas contas. E vou liquidar como? Com o que eu ganho hoje. Então ainda vou ter que me sacrificar nas minhas coisas de hoje para sobrar um dinheirinho para eu pagar a conta antiga. Ou pelo menos fazer acordos com os meus credores para eles facilitarem o pagamento. Que é isso que a doutrina espírita nos mostra. Eu tenho como negociar, entre aspas, com os meus credores, no caso a lei, que nós estudamos aqui no capítulo 1º, o pagamento dessas minhas dificuldades a longo prazo, que eu tenho a vida futura inteira para liquidar o meu patrasmente. Então, mas vejam bem como é uma coisa engenhosa. Eu hoje estou dominando o meu passado, que foi ruim, foi mal, como diz, foi mal, gente, tudo bem. Mas eu consigo entender que ele foi mal e vou tentar negociar para liquidar essa conta a longo prazo. Já vou ter um alívio, não vai ser tão pesado. E não vou criar novas contas, também sei que cada conta que eu criar hoje, vou ter que pagar no futuro. Então eu vou administrando para não criar novas contas. Aí o que acontece? A minha vida futura tende a ser boa. Ela tende a ser boa porque eu estou liquidando o passado ruim, não estou criando novas encrencas para o futuro. Um dia elas vão acabar, esse pacote antigo todo vai ser eliminado, então vai restar o que para mim? As coisas boas, a vida feliz,
Ah, mas quanto tempo vai levar? Eu não sei. Depende de cada um. Mas depende de cada um. Mas não há pressa, porque nós temos a eternidade. É claro que enquanto nós não entrarmos nesse ritmo, nós vamos sofrer vicissitudes, como ele falou aqui, tribulações, porque nós ainda, volta e meia, esquecemos essa engrenagem e escorregamos e criamos novas encrencas no futuro. Mas faz parte ainda do nosso... É aquele negócio, o uso do cachimbo faz a boca torta. Nós estamos com a boca torta por ter usado um cachimbo horroroso no passado. Hoje não usamos mais, não fumamos mais, não tem mais cachimbo, mas a boca ainda está torta. Então, temos que ir levando isso. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, um homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. É o que eu falei. Quando você está no controle desse quadro todo, você sabe que aqui é temporário que você está. Esta vida aqui é temporária, não é definitiva. Então você encara as preocupações desta vida com uma certa indiferença, não negligenciando, mas assim, uma despreocupação, porque você não vai deixar aquilo lhe atormentar. Então você fica livre da ansiedade, da depressão, que são os males de hoje em dia. Na verdade, a depressão, a angústia, a ansiedade, essas coisas são resultantes de quê? Dessa incerteza com relação ao futuro e o remorso das coisas do passado. Mas porque meu futuro, eu penso que acaba amanhã, nesta vida que vai... Não é isso, gente. A vida futura nos traz essa calma de entender que não é para fazer isso. Então eu não preciso ficar ansioso, deprimido, angustiado, sôfrego. Não preciso. Eu tenho tempo a meu favor, tenho eternidade a meu favor. Se eu estou não sei quantos milhares de anos fazendo besteira, eu tenho milhares de anos para consertar as besteiras. Então, eu vou tentar consertar a partir de agora. Por isso que eu acho que esse parágrafo aqui deste capítulo, para mim, ele é crucial. Para quem quer realmente viver com menos problemas. A gente não vai zerar hoje, zerar tudo, viver o rei da felicidade. Não vai ser isso. Mas vamos diminuir muito grandemente os nossos sofrimentos. As dores nós vamos levando. Vai haver muitas dores ainda para nós, mas sofrimento a gente vai ter menos. E por isso que eu acho que esse parágrafo deve ser muito bem estudado, pensado, absorvido por nós. Porque, inclusive, o que nós vamos aprender no restante deste livro vai nos dar os subsídios para que possamos lidar bem com essa vida futura. O livro do capítulo 5, mais ou menos, em diante, ele vai nos mostrar o que precisamos fazer para lidar com esse futuro que está vindo aí. Entendeu? Porque nós vamos carregar o passado horroroso no futuro. Vai vir, não vamos abandonar. O passado não vai ser apagado. Vamos carregar. E como é que vamos lidar com esse passado horroroso e tentar entender o futuro que está chegando, consequência do passado, e viver o presente? Como é que eu vou fazer isso? A partir do capítulo 5, as bem-aventuranças, etc., nós vamos começar a entender como lidar com tudo isso, as consolações, como temos que fazer para diminuir as encrencas, não criar encrencas novas. Nós vamos aprender isso a partir do capítulo 5. Esses primeiros 4 capítulos são uma preparação para o nosso estudo. Eu considero esse segundo capítulo um marco, entendeu? Aquela alavanca que te catapulta para frente para se dizer, opa, agora é diferente. E o 6, quando fala da consolação, te dá aquele apoio. Diz, não, gente, se eu mesmo que eu estou perdido, estou no ar, mas eu tenho apoio aqui, não vou cair no chão. Tem uma lona, tem uma rede, que nem tem no circo, me amparando. É Jesus, está me amparando aqui. Como você falou no outro programa, é a realeza de Jesus está me amparando. Exato. Eu estou com o rei, gente, não estou com o Zé Mané, não. Eu estou com o rei. É o rei do planeta. Então eu estou bem, a companhia é boa. Então tem que ficar garantido aqui, ter confiança, ter fé. É isso que eu acho que faz parte da nossa preparação para uma mudança de vida. Aquelas encrencas todas
tendem a ir diminuindo se nós soubermos entender, como diz Kardec aqui. Nós temos uma ideia clara e precisa da vida futura. Se nós fizermos isso, entendemos isso, você pode ter certeza, Marta, que nossa vida vai se tornar muito mais confortável. Ele segue aqui. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, olha só, o contrário, né? Vamos dizer, a pessoa que duvida da vida futura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Para o momento presente, para essa confusão que não estão metidos. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Vocês, como eu sei que meu futuro, eu vou gastar minhas fichas todas hoje. Vou arrebentar a boca do balão agora. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. É isso. Como ele não entende que na vida futura há outros bens a ser considerados, outras riquezas, né? Outras valias, outros tesouros, não entende isso, então ele tende a agir como uma criança, que se dá um brinquedinho para ela mata alguém, briga com um coleguinha, faz tudo para não perder aquele brinquedinho. Ela não tem noção de que daqui a 10 anos, aquele brinquedinho ou nada é a mesma coisa, vai ter outras coisas que vão lhe agradar mais. Ela não tem noção. É o caso dessas pessoas que não acreditam na vida futura, não têm noção do que há no futuro. Quais são os verdadeiros bens? Então fica lutando por essas migalhas que a vida presente nos apresenta. A perda do menor deles, a perda do menor dos brinquedinhos, causa-lhe pungente mágoa, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, a injustiça que seja vítima, orgulho, a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua. Então essas coisas do dia a dia que todo mundo passa, essas decepções, essas ilusões, sofrimentos, traições, todo mundo passa por isso. Mas para a pessoa que não acredita na vida futura, que não tormenta, aquele é o fim do mundo, é o fim da picada. Agora, quem acredita na vida futura, tem fé na vida futura, sabe como é que agir, não fica sôfrego, não fica angustiado, não fica atacado, não tem. Você sabe, tá ruim, tá, deu zebra hoje, deu ruim, tudo bem. Sofri uma decepção, uma traição, uma perda muito grande, mas vamos aguardar que o tempo vai mudar, não vai ficar assim o tempo todo. Aí consegue ir lidando e sofre menos, infringindo a si próprio verdadeira tortura em todo instante. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toca aos outros, adquire a seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Contudo, se ele subir uma montanha, homens e coisas lhe parecerão pequenos. É o caso. Quem está preso na vida terrena, sem considerar a vida futura, acha que tudo que acontece aqui, de mal ou de bem, para ele é o mais importante. Se é um mal, é a desgraceira total. Se é um bem, ele tende a matar os outros para manter aquilo, porque ele acha que aquilo é a última cereja do bolo. Ele acha que ele não pode ficar sem aquilo. Então ele age como aquela pessoa que está na cidade, para a qual as pessoas importantes são muito grandes, os monumentos, os prédios importantes são muito importantes. Agora se ele vai lá pro alto, ele olha lá, vê todo mundo pequenininho, aquilo é um bando de formiguinha, tudo igual. Então ele está nos propondo isso, que nós vamos para o alto observar de cima e não vamos dar tanto valor a essas coisas que estão acontecendo aqui. É o que acontece ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos com formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevarão a tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão, a importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que tem na vida futura. Isso também é basal, porque
a minha fé no futuro é inversamente proporcional à importância que eu dou a essas coisas terrenas de hoje. Quanto menos importância eu dou a essas coisas, mais fé eu tenho no futuro. Ou seja, meu futuro vai ser muito melhor do que seria se eu tivesse apegado às coisas daqui. Que se perder isso hoje, já fico hoje sofrendo. Ah, meu Deus, se eu perder isso, amanhã vai ser uma desgraça. Nem perdeu, mas já está sofrendo por conta. É verdade. Ah, e se eu perder esse dinheiro? Ah, e se minha mulher me deixar? Ah, e se não sei o quê? E se meu pai e minha mãe morrer? Pô, tudo bem, vai acontecer. Mas não adianta você ficar hoje tumultuando o seu futuro. O futuro nem chegou. Vamos com calma. Vamos devagar, que a gente vai chegar lá. Estamos em boa companhia. Então, eu acho que sugiro que as pessoas deem uma pesquisada nesse item, leiam com atenção, procurem passar para a sua vida esses aconselhamentos, que eu tenho certeza que aí a vida futura vai ser muito menos complicada do que se apresenta para quem só acredita na vida terrena hoje em dia. Sem dúvida, Antônio. É algo que esse capítulo vem trazer para a gente, além do esclarecimento, né? É um esclarecimento que liberta, porque ele te mostra que, na verdade, todo o teu sofrimento está pautado em você mesmo. Quer dizer, ou seja, você sofre porque fez coisas que foram ruins, né, no passado, continua sofrendo porque só pensa no presente e esquece que você tem que pensar que tudo que você está fazendo hoje será o determinante para o teu futuro feliz ou não. Então, ele explica tudo isso, ele te mostra e você didaticamente percebe que está tudo na tua mão. Depende de você, né? O que você vai fazer da tua vida? Eu acho fantástico esse capítulo também. E esse item, o ponto de vista, assim como a vida futura, são fundamentais. Eles se entrelaçam, né? E algo que ele mostra aqui de forma bem didática, né? Se olhar os homens importantes, ricos, né, do alto, você vai ver que todos têm o mesmo tamanho. São todos da mesma estatura. Então, para que você vai se jogar de uma forma frenética para conseguir receber mais, para você conseguir ter mais, e buscando essa aparente soberania, quando na verdade ele do alto ele olha e vê que são todos do mesmo tamanho. Às vezes as pessoas ligam lá respondendo aos ouvintes ou escrevem dizendo que eu gosto do jeito que o Antônio explica, porque o Antônio é muito didático. Na realidade não sou eu que sou didático. Kardec é que é o didático, mas ele explica com didatismo tão claro que eu sou obrigado a seguir o jeito dele explicar, porque é a maneira mais clara. Eu só estou seguindo o mestre, eu não estou fazendo nada da minha cabeça. Eu estou seguindo o jeito dele explicar. Quer mais didatismo que isso aqui, Marta? É verdade. Você que é professora, didático. você sabe disso, que é mais didática que isso aqui. Eu estou só seguindo, eu não estou fazendo nada de novo nem inusitado, não. É verdade. Trazendo, né, o didatismo de Kardec a público. É isso. Bom, mas nós vamos ficando por aqui, o nosso tempo acabou, o Pablo nos avisa, e desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.